O judaísmo acreditava que Jesus não cumpriu as profecias messiânicas que estabeleciam os critérios para a vinda do Messias. Neste vídeo, você encontrará a prova matemática de que Jesus é o Messias. Continue assistindo. Chegamos provavelmente à era mais tecnologicamente avançada da história. Vivemos na era do poder, na era da tecnologia, e a pergunta que muitas pessoas fazem é: quem pode nos dar poder pessoal? Milhares estão fazendo essa pergunta. Será que Jesus é a fonte do poder pessoal? Vamos encontrar a resposta diretamente da palavra de Deus. Abra comigo em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Quero compartilhar com vocês que precisamos ter em mente, quando falamos sobre isso hoje, que não se trata mais de computador, computadores, companhias de energia, refinarias de petróleo ou mais tecnologia. O que o mundo precisa hoje é de Jesus Cristo. Ele é a fonte ou o segredo do poder pessoal. A Bíblia fala sobre o poder de Cristo. Pergunta: quanto poder Jesus tem? A Bíblia nos diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quanto poder é esse? Esse é um poder ilimitado. Então, quando você recebe Jesus, quanto poder você está recebendo? Você está recebendo um poder ilimitado. Você gostaria de ter poder na sua vida? Você gostaria de ser espiritualmente invencível? Então, o que você precisa fazer é receber Jesus. A fonte ou o segredo do poder é Jesus Cristo. Agora você consegue começar a entender por que é tão importante receber Jesus? A Bíblia descreve Jesus como o Alfa e o Ômega. E ele me disse: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que significa a palavra Alfa? A primeira letra do alfabeto grego. E quanto ao Ômega? A última letra. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele é o Alfa e o Ômega da profecia. Ele é o Alfa e o Ômega da sua vida, da vida. O primeiro, o último, o melhor e tudo o que está entre eles. Toda a história foi impactada por Jesus Cristo. Todas as religiões do mundo e quase todas as pessoas admitem que Jesus existiu. Eles não podem negar isso. A existência de Jesus é um fato histórico. A maioria das religiões e a maioria das pessoas dizem que ele foi um homem bom, um profeta ou uma pessoa de caráter moral, um mestre moral. Mas se isso é tudo o que ele foi, apenas um mestre de moral, apenas um filósofo, então ele não pode nos fornecer poder pessoal. O mestre de moral pode nos dizer o que é certo e o que é errado, mas muitos de nós já sabemos o que é certo e o que é errado, não é mesmo? Tomemos como exemplo o álcool. A maioria das pessoas sabe que o álcool é perigoso para a saúde. Eles sabem que não deveriam beber álcool. Muitos deles querem parar, mas o problema é que eles não têm poder para isso. Eles estão, por assim dizer, acorrentados a um mau hábito. A maioria de nós sabe o que é certo e errado, mas quem pode nos dar o poder para nos libertar da escravidão de Satanás? Vamos considerar a biografia de Jesus escrita antecipadamente, mas é somente quando você entende quem ele foi, quem ele é e o poder que ele oferece que sua vida muda. Cristo é o único que escreveu sua biografia antes mesmo de nascer. Examinai as Escrituras, porque nelas pensais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando ele disse isso, que parte da Bíblia as pessoas tinham que examinar? Era o Antigo Testamento. As Escrituras do Novo Testamento só surgiram depois que Jesus voltou para o céu. Eles tinham as Escrituras do Antigo Testamento. A vida de Jesus não foi uma coincidência. Ele foi o cumprimento das profecias. Veja exemplos de profecias cumpridas na vida de Cristo. Primeiro, a profecia previu que ele nasceria de uma virgem. Isso foi profetizado em Isaías 7, versículo 14, e cumprido cerca de 700 anos depois, de acordo com Lucas 1, 26 a 38. Segundo, a profecia previu que ele nasceria em Belém.
Isso foi profetizado em Miqueias 5:2 e cumprido em Lucas 2, de 1 a 20, e nós sabemos que isso foi cumprido. Terceiro, a profecia também previu o seu ministério em Isaías 61, versículo 1. Mas será que Jesus realmente tem esse tipo de poder? O poder de mudar a vida das pessoas? Ele afirma ser Deus. Número 2, preexistência. Número 3, ser o Messias. Número 4, possuir onipotência. Número 5, saber o futuro. Número 6, o poder de perdoar pecados. Número 7, conhecer os pensamentos dos homens. Isso não é tudo. Ele afirmou ser o caminho e a verdade, a ressurreição e a vida, a porta, o pão vivo. O bom pastor afirmou não ter pecado. Essas são algumas afirmações que Jesus fez. Os judeus acreditam que Jesus de Nazaré não cumpriu as profecias messiânicas que estabelecem os critérios para a vinda do Messias. O ateísmo rejeita Jesus como Deus, ser divino, intermediário entre os humanos e Deus, Messias ou Santo. O judaísmo está correto? Jesus é um impostor que afirma ser o Messias? Jesus é tudo o que ele afirmou ser, ou até mais. Ou ele é o maior impostor que já existiu? Agora vamos descobrir que Jesus não é um impostor. Nenhum impostor poderia fazer as coisas que Cristo fez. À medida que estudamos sobre Jesus, vamos descobrir que ele é tudo o que afirmou ser e muito mais. Gálatas 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A profecia realmente previu quando o Messias apareceria e quando ele morreria. O momento certo é tudo. Se não fosse assim, não teríamos profecia. Na verdade, a própria natureza da profecia é nos manter em sintonia com a agenda do céu. O tempo é o veículo da profecia e a profecia é o passageiro do tempo. Uma das razões pelas quais os filhos de Israel estavam em cativeiro é porque eles não valorizavam o tempo. Deus deu a eles tempo para servi-lo e eles usaram o tempo para servir a si mesmos. Então agora Deus deu a eles um tempo definido, 70 anos de cativeiro na Babilônia, e não havia nada que eles pudessem fazer para voltar atrás no tempo. Jeremias 25, versículo 11 diz: toda esta terra se tornará um deserto e uma desolação, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Qual é o propósito da profecia das 70 semanas? Primeiro, acabar com a transgressão. Segundo, dar fim ao pecado. Terceiro, fazer expiação pela iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, ungir o Santíssimo, e quando nascer, ele seria o Messias. E quando nasceria, nos fala sobre ser o Messias de Israel na província de E quando ele nasceria. Paraceu seria o Messias, Caltaque, que significa cortar. E a pergunta é, cortado de quê? Então, as 72 semanas, ou a profecia dos 490 anos, são cortadas de um período de tempo maior. Daniel 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será purificado. Aqui está o período maior do qual foi cortado. Então, aqui nessa profecia, temos 70 semanas para o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Resposta: os judeus, os hebreus. Então aqui o anjo Gabriel diz: 70 semanas serão para o seu povo. Aqui está a nossa matemática. 70 semanas vezes quando ele seria o Messias. E quando ele nasceria, seria um ano, seria o Messias. Verso 4, ele seria o Messias. Um dia profético representa um ano literal. Como estamos analisando uma profecia aqui, 490 dias proféticos são anos literais. Mas a pergunta, é claro,
quando esse período de 490 anos começa? Qual seria a data inicial? Vamos encontrar a resposta no verso 25. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas serão reconstruídas e o muro também, mesmo em tempos difíceis. Então essa profecia das 70 semanas, ou 490 anos, começaria a partir do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Quando essa profecia é entendida como Deus a apresenta, ela fecha a porta para o futurismo e também para o arrebatamento secreto. Em outras palavras, não existe arrebatamento secreto, não há uma tribulação de 7 anos na Bíblia. Deus não vai restabelecer o sistema sacrificial em Jerusalém, mas sim o livro do Apocalipse. Ele fala sobre a nova Jerusalém, não a velha Jerusalém. A velha Jerusalém é a terra bíblica, não a terra santa. A verdadeira terra santa está no céu. Mas os dispensacionalistas distorceram a compreensão dessa profecia. E muitos deles estão olhando para o Oriente Médio como o lugar onde Deus vai estabelecer seu reino, começar a converter os judeus e o mundo, e o arrebatamento secreto. As pessoas de repente começam a desaparecer de todos os lugares. Isso não é encontrado em nenhum lugar nas Escrituras. Eles chegam a essa visão usando datas iniciais erradas para uma profecia dos 490 anos. Existem 3 decretos reais dados pelos reis medos e persas, registrados no livro de Esdras. Data inicial incorreta número 1. 539 a.C., Ciro havia dado um decreto, mas para a reconstrução do templo, não para a restauração completa, a restauração dos judeus. Você pode ler isso em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Se você começar em 539 a.C., você só chega até Ezequiel, o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, e nada em Ezequiel, segundo o número de data inicial incorreta. 520 a.C., este é o próximo número incorreto dado pelo de Ezequiel. Isso está incorreto em Esdras 6:8, que começou em 520 a.C., 400, e 90 anos depois, isso simplesmente te leva a 30 a.C. Não há tempo suficiente para o Messias vir. Assim que significa antes de Cristo. 2 datas que os arrebatistas costumam usar. Então, quando você tenta fazer com que todas aquelas 6 coisas que destacamos aconteçam, quando começa a entender Daniel 9, 24 a 27 e tenta encaixá-las nesses 2 períodos de tempo, Ciro e Dário, simplesmente não encaixa. Isso deixa uma lacuna. Isso também é chamado de teoria da lacuna. A data correta de início para Daniel, 9:25, é 457 a.C. Ela foi dada pelo rei Artaxerxes, conforme Esdras 7:11 a 28. Quando Daniel recebeu essa visão, Jerusalém estava em ruínas. Ela havia sido destruída pelos babilônios. Quando começaria a profecia das 70 semanas, 457 a.C. A partir dessa data, haveria um período de 490 anos para os judeus. E durante esse tempo, o Messias viria. Então, a partir desse decreto, chegamos até o Messias. 7 semanas mais. 62 semanas são igual a 69 semanas. Então, quanto tempo são? 69 semanas. 69 semanas correspondem a 483 anos. 483 anos. Seria 7 a menos do que 7 vezes 7, que é igual a 490 anos. Isso nos levaria até o Messias. Perceba que 69 semanas é uma semana a menos do que o total de 72 semanas para os judeus. E 483 anos são 7 anos a menos do que o total de 490 anos para os judeus. Então, depois que o Messias aparecer, haveria mais uma semana ou 7 anos. Desde o decreto para restaurar Jerusalém até a unção do Messias seriam proféticos. 69 semanas
ou 483 anos. 483 anos, a partir de 457 a.C., nos levam até 27 depois de Cristo a queda. Pegamos nossos 483 anos e subtraímos a data inicial. 457 e obtemos 26. Você diria, eu pensei que fosse 27. Se você subtrair 457 de 457, qual é a resposta matemática? 0. Existe um ano zero? Não. Historicamente, não existe ano zero. Então, em vez do ano zero, colocamos o ano 1 depois de Cristo. Eu tenho 4 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo e então 1 depois de Cristo. Não existe ano zero. Então, 26 mais 1. Quando você muda de AC para DC, você tem que adicionar um ano. Lucas 3, versículo 1. Agora, no 15º ano do reinado de Tibério César. Que ano? 15º ano. A história nos diz que ele começou a governar em 12 depois de Cristo. Então, o 15º ano dele seria em que data? O 15º ano do reinado de Tibério César foi em 27 depois de Cristo. O que aconteceu nessa data? Lucas 3, versículo 3, diz que João Batista estava batizando pessoas. E quem veio para ser batizado? Jesus! Messias em hebraico significa ungido. Cristo em grego também significa ungido. E a Bíblia nos diz em Atos 10, 31, que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Quando Cristo foi ungido com o Espírito Santo? No seu batismo. Foi quando o Espírito Santo desceu como uma pomba e a voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em que data aconteceu o batismo de Jesus? No ano 27 depois de Cristo, e Jesus começou a pregar após sua unção. Marcos 1,15. Jesus disse: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo estava cumprido? Temos 490 anos para os judeus. Também temos nossos 483 anos ou 69 semanas. Isso nos leva ao batismo do Messias. Perceba que temos uma semana extra ou 7 anos aqui entre o ano 27 depois de Cristo e a conclusão desta profecia de 490 anos. 3 anos e meio após o seu batismo, Cristo morreu na cruz. Isso foi na primavera do ano 31 depois de Cristo. Vamos ver isso previsto em Daniel 9. Então, quando o Messias morreria? E depois de 62 semanas, o Messias morrerá, mas não por si mesmo, e ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Então, no meio da semana, ou no meio dos 7 anos, Jesus Cristo morreu na cruz. Isso foi 3 anos e meio após o batismo de Jesus Cristo, na primavera do ano 31 depois de Cristo. Veja, no Antigo Testamento, sempre que o povo pecava, eles sacrificavam um cordeiro para que seus pecados fossem perdoados. O cordeiro morria no lugar do pecador. E quem o cordeiro representava? Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. Então, quando Cristo morreu na cruz, era necessário continuar oferecendo cordeiros? Não, porque o Cordeiro de Deus havia morrido por todos, o tipo encontrou o antítipo. Jesus pôs fim a todos aqueles sacrifícios quando morreu na cruz, assim como a profecia de Daniel havia predito. Daniel 9, verso 27, diz que Jesus confirmaria a aliança por uma semana. Então, como fazer isso se ele não está aqui? Bem, Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, que foi primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada para nós por aqueles que o ouviram. Quem o ouviu? Os discípulos o ouviram. Eles ouviram que Jesus disse: E eles farão coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quando vocês começarem a pregar o Evangelho, vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Foi derramado em Jerusalém, havia judeus lá, e foi derramado sobre os judeus
porque ainda restavam 3 anos e meio e o evangelho seria pregado aos gentios após o apedrejamento de Estevão. A aliança será confirmada através do evangelho pelos apóstolos. Podemos ver hoje que a profecia bíblica se cumpriu na vida e no ministério de Jesus Cristo. Esta é a evidência de que a Bíblia é inspirada por Deus. Amigos, isso também é claro. Evidência de que Jesus é o Filho de Deus e você pode confiar nele como seu Salvador pessoal. Ele não é apenas mais um homem bom, ele é o Filho do homem. Mas Cristo teve uma morte humilhante na cruz por você e não há nada mais definitivo do que a morte. É aí que toda a biografia chega ao fim. Todos os outros líderes religiosos estão mortos e se foram, mas Jesus Cristo não. Quanta força você pode obter de um líder religioso que está no túmulo? Nenhuma, nada. Mas Jesus não está no túmulo hoje. Você não fica feliz por isso? E porque ele está vivo, ele pode nos conceder poder pessoal. É por isso que a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, Jesus lhes deu poder. Eu aponto você para Jesus, o centro. Ele é o centro da história, o centro da profecia, o centro da adoração do universo. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o seu pecado e a sua culpa. Você já recebeu Jesus hoje? Por favor, escreva nos comentários. Jesus é a minha salvação. Que todos continuemos buscando a verdade nas profecias bíblicas.